Thaís, além de uma pessoa maravilhosa, é uma psicóloga maravilhosa e veio conversar com a gente sobre a importância do atendimento especializado de psicólogos negros, psicólogas mulheres, psicólogos ou médicos LGBTQIA+. E queria ouvir um pouco de você, Laís, aí, como você enxerga a importância de você, mulher negra, ocupar esse lugar de atendimento? Sim, e Daniel, muito obrigada pelo convite, fiquei super feliz. Quando você me convidou, passaram muitas coisas, assim, pela minha cabeça, da minha trajetória mesmo, né? E fiquei pensando muito sobre o falar sobre a importância, né, de profissionais negros na área da saúde. Eu fico pensando muito, em primeiro lugar, o quanto não esperam que os nossos corpos ocupem esses lugares, né? Principalmente levando em consideração ali que nascemos, crescemos na periferia, né? Por muitas vezes eu cresci, nasci, estou aqui na periferia ainda, e as próprias pessoas, assim, da minha rua não esperava isso, não esperava que eu fosse uma psicóloga, que eu entrasse numa faculdade, porque a expectativa que tem é que, olha, você no máximo termine ali o ensino médio, né? Então, passar disso é um evento, basicamente, né? Assim, é ultrapassar muitas coisas. E acho que principalmente pensar enquanto uma mulher negra, porque além de tudo é esperado de mim que eu tenha filho muito cedo e que eu não tenha um parceiro, que aí vai entrar nessa questão bem heteronormativa, né? Que eu não tenho um parceiro para criar este filho comigo, né? Então já ultrapasso ali realmente muitas expectativas, né? E fiquei pensando também o chegar na faculdade e não encontrar professores negros, não encontrar professores LGBTs, e aí é isso, né? Você entra na graduação de psicologia e não é falado em momento algum sobre pessoas negras, né? Então, existiram momentos ali que eu pensei assim, cara, o que eu estou fazendo aqui, sabe? Tipo, Não é para mim. não é para mim, principalmente a clínica, assim, né? Porque acho que quando a gente olha para a clínica, por exemplo, filmes, novelas, é sempre aquele padrão, né? Um homem branco, muito padronizado, que tem aquele divã maravilhoso, aquela coisa toda. E os professores acabam enfatizando isso de alguma forma, né? Porque eles sempre traziam, pelo menos na minha universidade, a coisa do, a clínica é uma coisa muito difícil de se conquistar, porque você tem que ter um nome, você tem que ter uma bagagem para você ter uma gama ali, né, de clientes de alguma forma. Só que eu e a outra única colega negra que tinha na sala, né, a gente entendia muito bem quem eram esses profissionais que teriam um nome para estar dentro de uma clínica, né? Então, até o estar dentro da clínica, porque eu sou uma psicóloga clínica, foi um processo para mim, assim, de entender que, olha, eu posso ocupar este espaço, né? Enquanto uma mulher negra, eu também posso ocupar esse lugar aqui, para cuidar das pessoas que também vieram de onde eu vim, né? E aí a importância da gente lembrar que quem está na periferia também tem problema, também tem um emocional que precisa ser cuidado e acolhido, E às sabe? vezes tem uma necessidade até muito maior e que não Sim, sabe que precisa de ajuda. Acho que um grande sim. problema, principalmente falando de terapia, é que muitas pessoas não sabem que elas precisam de terapia. Eu me achava super Sim. nesse lugar, eu me resolvo bem. E aí Uhum. foram 3 horas na minha primeira sessão de terapia e saí de lá um trapo, chorando, rios. E queria te Sim. fazer uma outra pergunta, com o olhar de paciente. Qual é a importância que você vê de ter uma psicóloga negra? Assim, de você negra, que saiu da periferia, falar com uma outra mulher. Você acha que a psicóloga, de repente uma psicóloga branca, ela não atenderia todos os quesitos? Qual é essa importância de você e outras amigas estarem nesse lugar? Olha, eu já fiquei nesses dois lugares, né? Quando eu comecei a fazer psicoterapia, eu fazia com uma mulher branca, e aí chegou um momento da sessão que eu, assim, depois de já um ano e pouco com ela, eu precisei levar um assunto, assim, muito que envolvia a questão tanto racial quanto sobre LGBTfobia. E aí o que eu recebi foi, mas se você se preocupar muito com isso, você não vai mais sair de casa. E foi assim, período de eleições, dessa agora, que, né, já estava se estabelecendo o caos, e o medo que começou a surgir para mim, assim, de, nossa, vou estar na rua e estou correndo um risco muito maior agora. E aí, quando ela veio com esse discurso, eu fiquei, chegou a hora de parar, porque ela não vai conseguir acolher o que eu preciso. E aí eu passei um tempo sem, aí eu falei, agora eu vou procurar de uma maneira muito mais específica, então eu vou procurar por uma mulher negra. E assim,
tudo na minha vida essa mulher. E eu sempre falo isso para ela, assim, acho que no momento em que, e aí é isso, né, no momento em que você chega e você se depara com um profissional que também é negro, parece que já dá um quentinho no coração, parece que você já se sente acolhido só pelo fato de se identificar, né, com essa pessoa. E ela trouxe, assim, eu fui trabalhando coisas com ela que eu nunca tinha trabalhado na outra terapia, porque ela conseguiu enxergar coisas que eu também não enxergava, relacionada à questão racial mesmo, porque quando eu fui procurar uma psicóloga negra, foi porque eu estava confusa com a minha própria negritude. Então, assim, a minha família, o relacionamento dos meus pais é interracial, meu pai é um homem negro, minha mãe é mulher branca. A gente nunca sentou para conversar sobre essas coisas em casa. Então, chegou um período. Teve um período que eu entendia que eu era uma pessoa negra, mas teve um período que eu acho que eu estava com tanta gente branca ao meu redor que eu me perdi, assim, de mim mesma, de alguma forma. Eu falei, não, preciso entender. E aí ela falou, não, você é uma mulher negra. E a gente foi conversando, eu fui vendo várias situações, assim, que já tinha acontecido, fui me entendendo melhor, e esse me entender melhor, estando com essa mulher negra, me ajudando ali a me cuidar de alguma forma, me deu força até para entender que eu poderia receber pessoas negras na minha clínica, porque eu tinha esse medo, porque eu ficava, eu não entendo se eu sou uma mulher negra ou se eu não sou. Eu estou confusa aqui nesse meio termo. Como que eu vou receber essas pessoas negras no meu consultório se eu não conseguir me entender ainda de alguma forma? E eu acho que esse ponto ele é muito importante porque eu vejo, assim, do que eu vejo, parece que as pessoas esperam muito que o psicólogo negro saiba literalmente tudo sobre questões de negritude. E às vezes a gente nem se entendeu ainda, né? Porque a gente está nesse processo do tornar-se negro, né? De se entender ali de alguma forma. De saber existir também, né? Eu acho que quando a gente fala da Uhum. questão negra, ninguém ensinou como existir, como se sentir Sim. pertencente aos lugares, né? Uhum. E aí eu vejo, eu também sou filho de um casal interracial, minha mãe é Uhum. branca, meu pai é negro, o quanto não se conversa ou não se fala disso, igual você mencionou. Coisa que eu percebo por exemplo, eu como LGBTQIA+, um homem homoafetivo, quando eu tento achar um atendimento clínico, seja ele psicológico, seja ele algum tipo de médico, eu me sinto bastante violentado quando eu não consigo achar Uhum. alguém que fale a minha língua, alguém que me entenda e que saiba me respeitar como paciente, Uhum. né? Sim. Eu queria muito ouvir de você, existe realmente assim o paciente quando ele te olha e ele se identifica com você, é mais fácil de lidar com algumas questões ou não? Você acha que isso indifere do profissional? Não, do que eu percebo de quem eu atendo, fez a diferença. Tanto que as pessoas, mulheres, eu atendo na grande maioria, né, mulheres negras, e eu percebo, e elas mesmas trazem, assim, nossa, eu entrei em contato com você porque eu me identifiquei, porque você é uma mulher negra, porque você tem estilo tal, ou porque você fala sobre pautas LGBTQIA+, no seu Instagram. Então, a gente vai buscando por identificações, até mesmo para esse lugar que você comentou, de se sentir respeitado também, né? Mas aí eu fico pensando na importância de todos os profissionais se atualizarem, porque aí fica aparecendo que a gente também tem que dar conta de tudo sozinho, né, nesse lugar, quando tem uma porrada de profissional que também precisa se atualizar. E mesmo que uma pessoa negra não busque esse profissional porque não vai se sentir confortável, talvez você receba um cliente que seja uma pessoa branca e que traga discursos racistas e que você não consiga sacar, né? Porque a gente vai falar daquele racismo que a gente fala ali que fica muito mais em evidência, mas a gente tem aquela coisa velada que a gente pega nas entrelinhas. Né? Hum. E você pode ter essa troca com o seu paciente na clínica de, olha, você percebe que isso aqui que você comentou é uma fala racista? Vamos conversar sobre isso? Você Né? E o consegue atender uma pessoa com essa fala racista? Assim, eu acho que eu teria um já problema, atendi. assim. Assim, já existiu uma situação que não, porque me atravessou muito, muito mesmo. E aí eu parei com o atendimento. Mas já teve outras situações que a pessoa trouxe assim para mim, olha, eu percebi que eu fiz tal coisa. Eu queria entender melhor. E aí estamos tentando entender melhor, estamos nesse processo.
sabe? Bacana. Então, eu acho que é importante ter isso na clínica. E aí os profissionais brancos também se atualizarem, os profissionais héteros, cis, também se atualizarem, Sim, né? eu Porque cheguei as pessoas estão tendo acesso, né? sim, eu cheguei a compartilhar com você. Recentemente eu fui começar uma nova terapia e para mim foi muito agressivo, porque o profissional não estava preparado para atender questões básicas de uma população homoafetiva. Sabe, assim, a hora que eu falei meu marido, você percebia que a pessoa, para onde eu corro, sabe? Então, eu acho que tanto para o profissional quanto para o paciente em si, é muito importante existir esse reconhecimento, né? Porque a gente está falando aqui mais na sua questão de como mulher negra, mas eu também me venho aqui quando a gente precisa de um auxílio de um advogado e a gente não tem medo de procurar um advogado que fale a nossa língua. E aí eu vou aproveitar e perguntar para você, é necessário que os profissionais, um profissional que seja gay, que ele se posicione como gay, um profissional negro, que ele lute por essas causas, ou você acha que num quesito profissional é importante manter um discurso mais leve? Olha, no meu ponto de vista, não consigo ser neutra. Acho que não dá para ser, né? Acho que é, a nossa existência é política já, né? De alguma forma. Então, nós sempre estaremos nesse lugar, de alguma maneira, mas eu acho que é importante que as pessoas entendam que a nossa existência não é apenas para falar sobre isso, né? Porque também entra nesse lugar, né? A pessoa chamar a pessoa trans só para falar sobre isso. Como se a pessoa trans não tivesse um outro assunto que ela pudesse debater, que ela pudesse conversar, né? Os profissionais negros serem convidados ali para falar em todos os momentos apenas sobre isso, como se nós não discutíssemos sobre outros assuntos também, né? Então, acho que é importante se posicionar, acho que não dá para ficar nessa neutralidade, mas nós também estamos aqui para falar de outros assuntos, né? Nós também pesquisamos outras coisas, né? Podemos ter outras trocas. E vivenciam outras histórias também, né? Sim, sim. A pessoa ser trans ou a pessoa ser negra não delimita tudo que ela é mais uma coisa, né? Então, assim, Uhum. a gente cresce e passa por diversas situações nessa vida e que a gente pode sim trocar, né? Referências de literatura, de amor, de histórias, Uhum. aventuras. Então, eu Sim. considero muito importante. E acho lindo o trabalho que você vem realizando, se posicionando cada vez mais no mercado, porque eu me sinto existente. É muito bom saber o meu pai, que é negro, ele pode encontrar um profissional negro que vai entender até certas cenas em que ele foi invisível, Uhum. sabe? E que muitas das vezes a gente não percebe que a gente está sendo agredido, ou que nós estamos agredindo, ou que Uhum. nós estamos agredindo a nós mesmos. Eu, E Daniel, eu acho que isso. Desculpa, te cortei. não, pode falar. Eu acho que isso que você falou agora, no final, né, sobre a própria agressão que nós causamos em nós mesmos, né? O quanto é importante falar sobre isso, porque, nossa, né, com essa psicóloga que eu estou agora, eu lembrei de várias situações, assim, onde eu até chorei nesse processo de me violentar mesmo, por na infância achar que era errado eu ser negra, achar que o tom da minha pele era muito errado. E aí, assim, e não cheguei a falar sobre isso, eu falei com os meus pais sobre isso agora, adulta, assim, sabe? Mas não existiam essas conversas, né? Então, acho que até quando você comenta isso do seu pai, né, dele poder procurar e se identificar também com esses profissionais de alguma forma e se sentir mais confortável, né, e ver mais profissionais ali negros, né, ou LGBTQIA+, enfim, produzindo, o quanto dá um quentinho ali no coração você saber disso, né? Aqui em casa, a gente começou a falar mais sobre isso depois que eu fui me entendendo em terapia, e aí eu comecei a chamar o meu pai para conversar, a gente sempre teve o costume de trocar livros, assim, né, que a gente acha interessante, e aí eu estava lendo um livro sobre relacionamentos interraciais, e aí eu falei para ele, olha, acho que você precisa ler este livro aqui e a gente precisa conversar sobre ele. E aí ele leu bem aos poucos, porque o livro vai atravessando, assim, né? E aí ele veio e falou, nossa, eu li esse livro, tem muita coisa da minha infância que eu passei,
e que eu não tinha entendido. E agora eu entendi. E aí a gente começou a ter, assim, muito mais trocas. A gente já tinha uma troca muito musical de, né, artistas negros, e aí a gente começou a ter essa, dos livros, de se entender, de se olhar. Aí eu fui deixando meu cabelo natural, ele quis deixar o dele voltar a crescer um pouco. Aí os meus primos também. Aí foi passando, sabe? A gente foi se aquilombando em casa, assim, de alguma forma. E acho que a clínica vai sendo esse lugar também, né? Desse aquilombamento, né? De ter esse acolhimento, esse amor ali também, né? Acho que a clínica preta também fala muito de amor, de alguma forma. Ah, sem dúvida. E você ainda, eu acho que eu sei a resposta, mas eu quero ouvir de você. Você acha, que ainda é muito difícil para principalmente as mulheres negras chegarem a esse ponto, em ser profissionais, em serem creditadas e acreditadas, né? Porque a gente tem um processo histórico em que a gente, não, é médica, mas é mulher, então a gente desacredita na fala dela, né? A gente desacredita que aquela pessoa possa ser, sim, uma profissional qualificada, um profissional qualificado. Você ainda acha que existe esse processo ou a gente já andou mais um pouquinho? Quais foram as mudanças que nós passamos nos últimos tempos, Eu, se é que eu acho que passamos? a gente estava pensando nisso, indo de desespero. Acho que a gente ainda tem muito, né? Muito para caminhar, né? Às vezes a sensação que eu tenho é de que a gente só está no começo, né? Mesmo entendendo tantas outras mulheres que vieram antes, né? Mas o quanto essas mulheres foram apagadas de alguma forma, né? Agora que a gente volta a falar ali de algumas mulheres do passado que abriram caminho, né, para a gente chegar aqui e ter voz para falar. Acho que tem ainda muito que caminhar, mas principalmente a mulher negra, né? Até a clínica para psicóloga negra é outra história. Então, assim, atendo mulheres brancas que são psicólogas, que estão iniciando a carreira e que eu percebo que elas vão com menos medo do que as mulheres negras que eu atendo. Elas vão com menos receio e essa agenda lota muito mais rápido, por exemplo. E aí, até conversando com outros colegas negros profissionais, eles também trazem esse discurso, né? Que vai esse medo do iniciar na clínica, seja homem ou seja mulher, esse profissional, e o quanto essa agenda demora até essas Por que que pessoas irem você acha que chegando. isso ainda acontece? Das pessoas terem medo de serem atendidos por profissionais negros? Racismo, né? O puro racismo de achar que nós não deveríamos estar nesse lugar, né? As pessoas não contêm, se a gente for olhar bem, as pessoas não gostam de ver as pessoas negras ocupando espaço, né? Porque a gente ocupar espaço é a gente ter voz, a gente ocupar espaço das faculdades é a gente ter mais voz ainda, né? Para falar, para pesquisar, né? Para estar no campo da pesquisa e trazer dados, né? E a gente está num governo que o máximo que pode esconde dados, né? Então, assim, trazer voz para... dar voz para um povo que a branquitude não quer que tenha voz. E aí, a gente tendo voz, a gente coloca em pauta que, olha, temos aqui problemas acontecendo e precisamos olhar para esses problemas. E a branquitude não quer assumir que esses problemas foram causados por Foram eles, causados né? por eles. Nossa, é de pensar muitas e muitas e muitas e muitas coisas, né? A dificuldade que deve ser, e também uma certa solidão de serem poucas psicólogas negras. A gente vai fazendo um recorte e é difícil, né? O trajeto, o caminhar, o processo por inteiro. E eu queria ouvir de você, o que que você dar de conselho, assim, quando você encontra uma psicóloga negra, quando você debate com as suas amigas, quais são os conselhos que você diz, assim, sobre profissão, sobre aceitação? Olha, eu acho que é importante a gente não desistir de ocupar os espaços, sabe? Porque eles são nossos por direito. Né? Se a gente for olhar num contexto histórico, o nosso povo foi quem construiu tudo. Então, é nosso por direito, assim, sabe? E acho que a importância da gente ocupar os espaços da psicoterapia para a gente se cuidar, porque a gente precisa se cuidar, né? Porque esse processo do tornar-se negro, ele não é fácil. E muitas vezes ele vem solitário também, de alguma forma. Acho que principalmente quando a gente fala de se eu estou numa família interracial, numa família que tem uma galera ali mais branca do que negra, possivelmente, e acho que se aquilombar, né? Encontrar grupos onde você também se identifique, onde você possa ter essa troca,
né? Então, hoje eu tenho a roda de conversa, né, LGBTQIA+, e tenho também com mais 2 amigos muito queridos a Terra Preta, que é um encontro só de pessoas negras, para a gente falar sobre o que a gente quiser, para a gente se acolher, né, para a gente conversar sobre coisas boas, sobre coisas ruins, mas para a gente ter esse espaço só de pessoas negras se acolhendo, sabe? E o que eu tenho buscado é fazer isso, assim, ter esses encontros com outras pessoas negras para ocupar os espaços juntos, né? Acho que nada dá para a gente fazer sozinho Eu também, é tenho, importante ter esses grupos. eu tenho um questionamento. Você não acha que no mundo em que a gente está vivendo, que está cada vez mais segmentado, existir um grupo específico de pessoas de um determinado estilo, seja elas LGBTQIA+, brancas, negras, você não acha que é segmentar ainda mais esse recorte? Olha, eu acho que dá essa impressão, né, num primeiro momento, mas ao mesmo tempo eu também acho que as pessoas negras, as pessoas LGBTQIA+, né, a gente também precisa, né, a gente precisa para ter essa troca onde outras pessoas vão entender o que eu estou falando, né, porque tem espaços que a gente vai e as pessoas não entendem, né, eu tenho conversado muito com outras mulheres sobre a questão da afetividade e solidão da mulher negra, e todas trazem muito esse discurso, assim, de a diferença que faz a partir do momento que eu passo a me relacionar com mais pessoas negras, porque essas pessoas me entendem, né? E por vezes a pessoa branca não vai entender o fato de, por exemplo, você estar triste porque a pessoa branca que você se relacionava assumiu uma branca, entendeu? E não te assumiu enquanto preta, enquanto preto. Né? A outra pessoa branca, já contei coisas assim para amigas brancas que eu tenho, elas ficaram assim, por que você sofrendo? Eu não entendi. E eu assim, meu Deus, essa pessoa me trocou por uma pessoa branca e assumiu essa pessoa branca. Elas, não sei. E aí, quando eu chego nesses grupos, eles entendem exatamente do que eu estou falando. Né? Então, assim, o quanto se faz necessário, acho que tanto para a gente se fortalecer, principalmente, né, para a gente se fortalecer, porque ter rede de apoio é muito importante, E aí né? E volta vai com faltando, né? E volta para o que a gente falava, né? De você ter um atendimento muito específico. Quando Sim. você homoafetivo precisa de uma terapia e esse terapeuta ele se entende e se representa como homoafetivo. Quando você negro precisa de um atendimento, você vai num consultório e é um médico negro que te entende, que te atende, né? Então, como esse grupo que você faz parte e a gente estava dialogando agora, ele faz muita conexão com o que a gente falava, né? Você falou uma frase que eu achei muito produtiva, eu adoro essa frase, que é o você se abraçar, né? Você ter um autocuidado, você cuidar de você mesmo. E isso é tão necessário nos dias de hoje. Isso é tão importante, não nos dias de hoje, né? Sempre foi, mas agora a gente está dando mais colocando esses cuidados mais em evidência. Eu venho pensando cada vez mais nisso, assim, que como eu, Daniel, gay, quero me consultar apenas com médicos que entendam as minhas especificidades. A carioca falando essa palavra é desesperadora, de tanto S que aparece. Mas o quanto eu quero fazer essa segregação e eu vejo a importância de poder lutar por vocês, sabe? Pelos médicos que se colocam no lugar. A gente tem hoje em dia, eu sigo no Instagram o Doutor Maravilha, o Doutor Vinícius Campos Osequeira, que são coloproctos e se assumem gays e atendem a comunidade LGBTQIA+. E eu fico, quando eu preciso de um coloproctor, é desesperador, porque a maioria não vai entender a dinâmica de um homem gay. A dinâmica se você precisar de uma terapia, a dinâmica e os sofrimentos que a gente passa. Eu não sei se você chegou a assistir aquela sessão de terapia com o Celton Amo. Mello. Eu falo que, gente, eu atendo o dia inteiro, termino de atender, vou assistir atendimento, que inferno! A primeira temporada tem um personagem que é negro e é muito. Uhum. O Celton, obviamente, estava entendendo muito ali o que ele trazia. Mas Sim. existem coisas que o meu marido, que é psicólogo, fala: um médico branco não entenderia isso. Ele só entendeu porque
ele tá escrito no roteiro, né? Então, E que porque agora também é uma mulher negra que está escrevendo esse roteiro, né? O roteiro da nova temporada também tem uma representatividade ali escrevendo isso, né? Mas se fosse um homem branco escrevendo ou uma mulher branca escrevendo, eu não sei se eles colocariam isso no roteiro. sim, e é muito engraçado como a gente ainda se pega nesses lugares excludentes, né? Exclusivos, porque a partir do momento que a gente fala que é exclusivo, significa que você excluiu muitas pessoas para estar ali. Eu agradeço demais, em nome de todo mundo que eu conheço, profissionais iguais a você que se posicionam à frente, mesmo diante de um governo que quer nos calar, nos matar, vocês continuam lutando. O que eu gostaria de passar com a nossa entrevista é o quanto nós, como pessoas de uma determinada classe, devemos lutar por vocês, profissionais que honram também essa classe, honram também esse papel. Acho que a gente está chegando no finzinho. Quero ouvir de você o que passa na sua cabeça quando você olha para trás e vê a sua trajetória. E hoje em dia você chegar mulher negra, psicóloga formada, formadora de opinião, influenciadora, como você se olha? Olha, ultimamente eu tenho me olhado com bastante orgulho, assim, acho que principalmente por estar ocupando espaços, né, e estar podendo pensar, assim, né, em projetos e conseguir colocar eles em prática. E graças à minha terapia também eu consigo colocar eles em prática, né, porque enquanto uma mulher negra, nascida e crescida na periferia, me saboto até umas horas. E se não fosse essa mulher por trás também aqui me ajudando, não estaria ocupando, não estaria criando grupos para outras pessoas se acolherem também, sabe? E acho que também tenho pensado muito também no quanto a minha família foi suporte, foi base para também alcançar esses lugares, sabe? Eu acho que a família também é um ponto muito importante, quando eles entendem a importância de acolher, a gente respeitar, a gente também, né? Porque a gente tem família que não respeita nada. Mas, né, fulano? Mas o quanto eu entendo que os meus avós abriram muito, assim, portas para que eu e os meus primos mais velhos, a gente ocupasse espaços e o quanto eles se emocionam muito de ver que a gente ocupa esses espaços e a gente luta, enfrenta. Às vezes eles não entendem muito o que a gente vai militando ali, mas eles ficam felizes porque sabem que a gente está fazendo alguma coisa que é boa e importante. Então, assim, eu sinto muito orgulho. Espero que as próximas gerações consigam construir também coisas muito melhores do que a gente já está conseguindo construir de alguma forma hoje, sabe? E que o Ah. Bolsonaro caia também. Aí a minha trajetória será completa. Bom, quero te agradecer por essa entrevista, foi super educadora, foi maravilhosa. Quem quiser acompanhar a Laís, eu vou deixar todas as informações sobre ela aqui na descrição do vídeo e a gente fica por aqui. Um Muito beijo. obrigada, Daniel. Um beijo.